Salve, segunda-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Antes de mais nada, de coração, uma abençoada semana para todo mundo, de ótimas energias, de grandes conquistas, é o que eu desejo. E se também não passássemos por aqui, não iria fazer diferença, porque não mudou nada, né? Apenas ainda repercutindo o empate do Paysandu contra o América Mineiro no Mangueirão. E agora pensar no Goiás, Paysandu que já começa os trabalhos nesta segunda-feira à tarde. O Remo ainda está de folga, viajou de volta chegando no domingo, hoje folga novamente e só vai começar a semana do Atlético Goianiense amanhã para o jogo no Baianão, primeiro jogo do Remo no Baianão, nessa expectativa de casa cheia. Bom, se você ainda não é assinante do canal, não custa nada se inscrever, acionar o sininho e deixar o like, para fortalecer o conteúdo, cada vez mais a gente fortalecendo o Tomazão TV com 50 mil, já passamos dos 37, então está faltando muito pouco para a gente fazer aquele grande sorteio para você. Eu vou ficar muito feliz de poder premiar você, então vem para o Tomazão TV. Estamos juntos então? E olha só, eu começo falando do Remo hoje, o Remo que empatou, né? A gente já falou ontem, repercutiu, um empate que caiu do céu, caiu no colo do Remo, um gol contra do Todinho, mas independente disso, até porque o técnico reconheceu que o Remo não foi bem, não jogou bem e teve muita dificuldade, foi dominado pelo Vila, que teve todas as chances de vencer o jogo, mas também em outras ocasiões o Remo jogou melhor que o adversário, não conseguiu o resultado e até perdeu. E citou o exemplo do jogo do Criciúma, aquele pênalti mandrake marcado no final do jogo no Mangueirão, que foram 3 pontos que o Remo poderia ter faturado ali e acabou perdendo o jogo por 1-0. Mas a briga continua, até porque os resultados continuam ajudando o Remo. O Leão continua em 5º lugar. Cuiabá já ficou para trás ontem no empate. Depois eu vou falar dos jogos da rodada e óbvio que ainda tem os jogos de hoje, tem o jogo de amanhã, interessantíssimo, entre a Chapecoense e também a equipe do Furacão. Do Leão, a expectativa para começar a semana, principalmente porque pode ter o Panagiotis, o grego, relacionado para o jogo de sábado. Venda de ingressos deve começar, acho que amanhã, terça-feira, a diretoria dependendo dos valores a serem estabelecidos, porque serão só 14 mil ingressos para o jogo contra o Atlético Goianiense. O Atlético ainda vai jogar nessa rodada. E o Remo, por mais que não consiga vencer, os outros também acabam se atrapalhando. O técnico Antônio Oliveira, ele vive a expectativa de ver o Remo jogando no Baianão. É alçapão, é caldeirão. O Remo não vai poder entregar a bola para o adversário. O Remo vai ter que ser propositivo. O Remo vai ter que mandar no jogo. O Remo não pode deixar o adversário respirar. Mas vai depender do Antônio Oliveira de que forma o time vai jogar. Agora, a expectativa dele é jogar no Baianão. E ele reconhece que fora de casa o Remo tem tido bons resultados, mas dentro continua devendo. E agora é jogar no Baianão. Percebo que não temos tido o aproveitamento que nós gostaríamos, que eu gostaria, que a torcida gostaria, mas a partir do momento, até eu estou curioso para viver esse momento no Baianão, vivo diariamente treinando, portanto, sem receio público, não é? Portanto, agora com o apoio da torcida tenho a certeza que ela empurra em todos os meses, portanto, mais um momento aqui que nós percebemos a força deste gigante adormecido, digamos assim, e que com certeza que vai fazer do Baianão um caldeirão, e nós temos que fazer o nosso trabalho, a nossa parte, e aproveitar esse fator de casa e continuar de uma vez por todas num caminho que nós queremos, e eu tenho a certeza que no final vai valer a pena. Vamos aguardar. A diretoria deve anunciar ainda nessa segunda-feira ou até amanhã no máximo, estabelecendo os valores para a venda dos ingressos. Todo mundo sabe que é online, né? Do Tiquezinho, para que os ingressos sejam colocados à venda, camarotes montados lá naquela área da Mercedes, arquibancadas, cadeira coberta, tem o sócio torcedor. O ingresso deve ficar um pouquinho mais caro, com certeza, para poder compensar, porque são apenas 14 mil ingressos colocados à venda para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. E a partir de amanhã a gente fala do que poderá ser o Remo nesse jogo. O Paysandu, mais do que nunca, apesar
do empate. O jogo, tem muito jogo ainda, eu diria 12 jogos, 36 pontos, para tentar dar essa volta por cima. Agora a gente sente no íntimo aquele algo mais, né, que até falou o Márcio Fernandes na sua entrevista coletiva, e o time no segundo tempo até que melhorou. A entrada do Edinho, que não entrou na dele, ele é um jogador que é sempre ali pelo lado direito, e entrando pelo meio fez com que o time crescesse, assim como o Dudu Vieira também, que entrou muito bem. Anderson Leite ficou devendo, né? Edilson e Brian. A pergunta que não quer calar, não seria legal um 3-4-3 para você povoar mais o segundo e terceiro terço do campo, para o Paysandu ter mais gente no ataque? É um caso a se pensar, e com certeza o Márcio Fernandes deve ter passado um domingo estudando, analisando o que tem em mãos para o jogo contra o Goiás. E o Goiás que não vai ter o Marcão, que não vai ter o Benítez, que não vai ter o Anselmo Ramon, e tem mais 3 jogadores que foram que receberam o cartão amarelo e vão ter que cumprir suspensão. Então, lógico, o time do Goiás, vice colocado, time difícil de ser batido, mas quem sabe o Paysandu não consegue um bom resultado lá. Apenas especulação. Agora, dentro de campo, o Paysandu tem que mostrar isso. Vontade de querer vencer, vontade de querer dar a volta por cima. E o Rossi, por exemplo, utilizado, foi questionado pelo técnico Márcio Fernandes, a utilização do Rossi, que ainda não voltou na sua melhor forma. Mas a experiência, a entrega dele, a vontade de querer ajudar é grande, e por isso ele respondeu dessa forma a escalação do Rossi de começo, no início da partida contra o América. Márcio Fernandes no Tomazão TV. Olha, quando você está numa situação que hoje a gente se encontra, esse tipo de jogador como o Rossi, são jogadores que sentem menos. Mesmo ele não estando numa condição física ideal, a gente sempre espera alguma coisa desses jogadores, né? Quando a gente vê que realmente está pesando muito dentro do campo, aí a gente substitui, né? Vamos ver como que a gente vai reagir durante essa semana, ele também, né? Porque às vezes jogo e outro jogo, isso aí vai acarretando um desgaste maior. Então a gente vai ver como é que ele vai se portar, mas é por isso que a gente sempre opta por um jogador com a qualidade, né? Mesmo sabendo que a forma física ainda não é a ideal, pelo tempo que ele ficou inativo, né? É isso. Vamos torcer para que o Márcio possa encontrar, principalmente, como ele disse, né, aos interlocutores, o homem para tentar arrumar e organizar um meio. Eu gostei muito do Edinho, cara. O Edinho, que chegou a estar numa lista de dispensa do Paysandu depois de quase 11 meses sem jogar, e quando volta com essa garra, com essa gana, com essa vontade. Por que não passar isso para os outros companheiros, não é verdade? Eu fico torcendo aqui para que possa ser essa solução. E o melhor para o Paysandu, né? Sábado contra o Goiás, lá na Serrinha. Ontem, 1-1, Operário e Cuiabá. O Cuiabá ficou embaixo, não conseguiu passar o Remo. O Remo continua na 5ª colocação. E o Atlético, que vai se distanciando cada vez mais da zona maldita, mas deixou o Botafogo de Ribeirão Preto lá atrás, e bom para o Paysandu, porque a diferença que era 7 caiu para 6. E aí, o Remo na 5ª colocação com 39 pontos, mas o Novo Horizontino ainda joga, o Atlético Paranaense joga, Vila Nova ficou. Avaí ainda vai jogar, são os times que poderiam passar o Remo. O Botafogo ficou com 28 pontos na 16ª colocação, América 27, Volta Redonda 27, ainda o Amazonas vai jogar ainda com 24, e o Paysandu é o último colocado. Só para a gente confirmar, jogos dessa segunda-feira aqui, Ferroviário e Novo Horizontino lá em Araraquara, CRB e Amazonas lá em Alagoas. E amanhã a rodada encerra com Atlético Goianiense e Avaí, e Chapecoense e o Furacão, o Atlético Goianiense. É o que tínhamos para segunda-feira, só para começar a semana. Mas a gente vai estar junto aqui. Se tiver novidade, é só ligar no Tomazão TV. Abraço para você.